Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 24 de setembro de 2013. Estamos juntos há 478 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 11 e 12 do primeiro livro de Samuel. Você sabe que aqui estamos na transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Samuel é o último juiz, Saul é o primeiro rei. E esse processo, que foi precipitado pelo desejo do povo de se equiparar às demais nações e que carrega em si mesmo uma recusa do povo para com o governo de Deus, é um processo complexo. O rei não será estabelecido de qualquer forma, mas ele precisa ser confirmado divinamente, confirmado mediante um ato de coragem, para então ele ter a aprovação também do povo. Então há muitas etapas nesse processo. Nós já vimos com você que Deus apresentou Saul a Samuel como aquele escolhido. Vimos também que Samuel honrou Saul, ungiu Saul e deu a ele a tarefa de atacar a guarnição dos filisteus para provocar uma guerra na qual ele teria condição de se mostrar o homem de valor à altura da realeza. Vimos também que Saul não fez isso. E então, embora Deus tenha cumprido a sua parte de fazer com que Saul inclusive profetizasse, cantasse louvores a Deus junto aos demais profetas de então, embora os sinais que Deus tinha dado a Saul tenham se confirmado, Saul não fez a parte dele. Voltou para casa e, interrogado pelos parentes, não contou nada a respeito do que havia acontecido em relação a Samuel. Samuel então se vê forçado a precipitar as coisas, convocando o povo em Mispa e lançando sortes para encontrar o rei. Saul é achado, mas ele está escondido entre a bagagem. E isso então torna todas essas coisas muito suspeitas já no seu início, porque nada está acontecendo de maneira gloriosa. Está tudo muito estranho aqui neste processo como Saul vem a se tornar rei. Há inclusive algumas pessoas no povo que são chamadas aqui de filhos de Belial, né? Gente perversa, mas que diz: como é que esse homem pode nos salvar? E desprezam a Saul. De fato, não havia acontecido nada que pudesse mostrar que Saul tinha valor em si mesmo para liderar Israel como rei. Então, acontece o episódio que estamos lendo hoje no capítulo 11, que Naás, o rei amonita, vai sitiar a cidade de Jabes de Gileade e vai então propor àqueles homens que se rendam. E aqueles homens até aceitam se renderem, mas as condições que Naás impõe são muito severas. Ele quer vazar o olho direito dos homens. Isso pode ser meramente um sinal de humilhação, mas pode ser também que Naás estivesse preocupado em inutilizar aqueles homens para o combate, tendo em vista que um soldado naquela época segurava o escudo com o braço esquerdo e o seu olho esquerdo então ficava mais prejudicado, e ele empunhava a espada com a mão direita e era mais com o olho direito que ele enxergava. Com isso então os homens daquela cidade estariam impossibilitados de lutar, de combater. E então eles pedem tempo para pensar, para mandar pedido de socorro, e então eles responderiam ao rei amonita. Eles vão falar com Saul, e então você ouve aqui que o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e ele, irado, partiu os bois em pedaços e mandou por todo Israel para reunir o povo. Nós vemos o Espírito de Deus se apossando de Saul numa linguagem semelhante ao que aconteceu lá nos dias dos juízes, e Deus está fazendo a sua obra, apesar dos líderes serem imperfeitos. E também temos aqui algo que nos lembra dos dias dos juízes, porque já falamos sobre isso bastante. Quando Saul corta o boi em pedaços, é muito difícil não pensar no levita que cortou a sua concubina em pedaços. O costume de Saul nem de longe é tão profano quanto o costume da concubina. Mas é mais um elemento desagradável nessa história aqui. Quando você vê o Saul escondido na bagagem, quando você vê ele não comentando com o tio que foi ungido, quando você vê que ele não ataca a guarnição dos filisteus e agora ele age dessa maneira, as coisas não estão boas para Saul. Mas de fato Saul vai até lá e obtém a vitória. E então, mesmo que desta maneira indireta, ele finalmente deu alguma demonstração de bravura e de liderança. E ele agora então pode ser proclamado rei. É o que você vai ver na parte final do capítulo 11. Então, o povo vai até Samuel, inclusive, e quer pegar aqueles homens que tinham dito: esse cara aí não merece reinar sobre nós. Eles queriam pegar aqueles homens para matá-los. Mas Saul diz: não, agora ninguém vai ser morto porque o Senhor salvou a Israel. E então Samuel diz: vamos a Gilgal para renovar ali o reino.
Parece meio contraditório se você ler que ele já tinha ungido a Saul como rei, mas faltava essa parte da confirmação da história, de ungir um rei que tivesse provado o seu valor em batalha. Ainda não era a mesma prova que Samuel solicitou, atacar a guarnição dos filisteus em Jabes de Gileade. O verdadeiro inimigo de Israel naqueles dias não eram os amonitas, eram os filisteus. E essa grande prova de coragem Saul ainda não tinha dado. Mas, provisoriamente, isso aqui serviu para os propósitos do momento. E então Saul se alegra com o povo e com todos os homens de Israel. Tendo em vista que Saul está assumindo o cargo de rei, Samuel então precisa resignar o seu cargo. Ele vai deixar de ser o juiz do povo. Mas ele não vai deixar de ser o profeta do povo ou o sacerdote do povo. Samuel é um dos raríssimos casos na Bíblia, possivelmente até o único, de alguém que ocupou os 3 ofícios ao mesmo tempo, o de profeta, o de sacerdote e o de rei. E você nota então que ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote, e agora ele está resignando a sua função de juiz, porque o rei está sendo estabelecido. Então, antes de mais nada, ele trata de prestar contas do seu ofício. E ele diz, enquanto eu julguei vocês, e ele pergunta isso a todo o povo de Israel, eu tomei boi de alguém? Eu recebi suborno de alguém? Eu aceitei alguma coisa? E todo mundo diz, não, você está limpo entre nós. E de maneira muito inteligente, depois de se colocar como réu diante do povo, julguem-me, porque eu agora estou prestando contas da minha administração. E depois de ter sido absolvido pelo povo, ele agora vai condenar o povo. Ele vai ser o promotor e o povo vai ser o réu. E ele vai dizer ao povo, a recusa que vocês tiveram para comigo, note que ele se coloca ao lado dos demais juízes no verso 11 do capítulo 12, ele se coloca ao lado de Jerubaal, que é Gideão, de Baraque, Jefité e Samuel. A recusa que vocês tiveram para comigo foi uma recusa para com Deus. Porque Deus usou aqueles líderes no passado e deu libertação a vocês. Os líderes não eram muito apropriados, mas Deus os usou. E eu, ao contrário, não fui inapropriado. Vocês me disseram que eu não fui inapropriado. O que significa que, na verdade, vocês recusaram ao Senhor Deus. E Samuel, então, está mostrando ao povo o quanto o povo está em pecado. E então, ele diz, no verso 12, de maneira clara, vocês quiseram um rei para reinar sobre vocês quando o Senhor Deus era o rei de vocês. E para deixar claro que Samuel estava apontando um pecado muito sério do povo, ele conta alguns episódios da história de Israel e diz que ele vai dar um sinal. Tratava-se da época da colheita do trigo, uma época de grande estiagem, quando não chovia. No entanto, ele disse que para provar que o seu ponto era verdadeiro, haveria um sinal de trovões e de chuva, altamente inesperados para aquela época do ano. E então o povo entenderia que Deus estava desgostoso com a rebeldia do povo. O sinal se cumpriu e então o povo ficou em grande temor. Nós realmente desacatamos ao Senhor pedindo um rei. E você nota então que não se tratava da instituição da monarquia, falamos já sobre isso também, mas se tratava principalmente da forma como as coisas foram feitas e do que estava de fato no coração do povo. O povo queria se virar sem Deus. Com aquele sinal extraordinário de Samuel, o povo se coloca na sua posição de temor e sabe então que a todos os seus pecados acrescentou o mal de pedir para si um rei. Samuel, entretanto, diz que as coisas não estavam completamente arruinadas. Na verdade, ainda havia esperança para o povo. Se o povo se mantivesse submisso a Deus, então, com o rei ou com o juízo, o povo estaria bem. O povo errou sim pedindo um rei, errou na forma, errou nos motivos, mas com esse rei dado por Deus, se o povo estivesse disposto a acatar a vontade de Deus e a agir como povo de Deus, então o povo ainda assim seria bem sucedido. Samuel continuaria, diz o verso 23, a orar pelo povo e a ensinar o caminho do bem e do direito. Ele faria então a função profética de ensinar o caminho e de orar e de representar o povo, então ele também cumpriria a sua função sacerdotal. Samuel então não sai de cena. Saul agora exerce o ministério real. Ele é o juiz, ele é o rei de Israel. Samuel não é mais juiz, mas ele ainda é profeta e sacerdote. E ele está para guiar o povo nos caminhos do Senhor.
embora essa transição tenha sido conturbada, se o povo seguisse a Deus, as coisas haveriam de caminhar bem. É assim que termina o capítulo 12, no verso 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Se vocês perseverarem em fazer o mal, aí vocês vão perecer, tanto vocês como o rei. Note, não faz muita diferença se é juiz ou se é rei. Faz diferença se você obedece a Deus como juiz, ou se você obedece a Deus como rei, ou se você desobedece ao Senhor em qualquer uma dessas circunstâncias. E então, nós temos o tema desses dois capítulos 11 e 12 desenhados aqui. Ainda ficamos com a questão dos filisteus. Até agora nada de filisteu na jogada. Bom, esse vai ser o assunto do capítulo 13 que estudaremos amanhã, se Deus permitir. Por hoje, o que aprendemos? Aprendemos que precisamos ser submissos à vontade de Deus. Precisamos realmente crer que Deus está no comando e não querer tomar as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos, mas agimos como filhos obedientes do Senhor. Foi nesse ponto que Israel se rebelou, e era essa a preocupação do povo agora. A voz profética de Samuel dizia: o problema agora não é por causa do rei ou do juiz. Estão com o rei, foi desobediência, mas temam ao Senhor e vocês ainda assim serão bem-sucedidos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a pensar assim, que obedeçamos aos seus mandamentos e sejamos também bem-sucedidos. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por mais coisas que aprendemos a respeito do teu povo, da tua palavra no dia de hoje, e pedimos que as lições daqui extraídas se apliquem à nossa vida. Ajuda-nos a temer ao Senhor, a cumprir os teus mandamentos, a viver de acordo com a tua vontade, e assim sermos abençoados através da obediência. Tem misericórdia de nós e guia-nos, ó Deus, nos méritos de Cristo, nosso Rei Supremo, que nós oramos. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.